vida a gente tem que ser igual esse fio de cabelo. Vem a luta, vem a prova, vem a tribulação, vem a perseguição e ele está de pé. O que aconteceu? Acabei de ser assaltado ali na esquina. O cara falou pra mim assim, a vida ou o dinheiro? E tu disse o que pra ele? Eu disse pra ele, que vida e que dinheiro? Eu sou casado. Aí ele me deu um abraço e me liberou pra vir embora. Tranquila que...